Shalom pessoal, Bruhinho, Rabaim a todos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Beleza então. O shiur de hoje vamos estar falando sobre tzitzit. Você já conhece? Já viu? Sabe o significado? Hoje vamos estar falando um pouco sobre isso. O tzitzit foi ordenado por Hashem, que lá diz assim: vocês vão colocar franjas, tzitzit, no canto das vossas vestes e vão olhar para ele, e assim não seguireis segundo o desejo do vosso coração, nem do vosso olhar. Então o mandamento de tzitzit está justamente para nós olharmos e lembrarmos dos mandamentos de Deus. Ele serve para nós controlar o Yetzer Hará, o nosso instinto para o mal. Então cada vez que nós olhamos para ele, o intuito de fazer o mal, de cometer um pecado, uma transgressão da Torá, você vai olhar e vai voltar atrás, vai suprimir o Yetzer Hará, o instinto para o mal. Pois bem, mas o que consiste no tzitzit? A mitzvah fala para pôr nos cantos do nosso vestuário. Hoje em dia não é comum achar roupa quadrada, né? Mas antigamente era bem comum ter as suas camisas quadradas. Hoje tem uma roupa específica para isso, que é chamado de talit katan. Então basicamente é uma regata com 4 cantos, e cada um desses cantos tem essas franjas. Alguns usam por baixo de suas roupas, por baixo da camiseta, da blusa, enfim, e outros usam por cima mesmo. Mas ambos, o tzitzit é de igual forma. Também se encontra no talit gadol, que é um chalé de oração, aonde está escrito na Torá que diz assim: e colocarás franjas tzitzit no manto que te cobrires. Esse manto é um manto que é usado no shaharit, na parte da manhã, que a pessoa faz sua oração, né, que o homem faz orações matinal usando ele. Pois bem, o que consiste o tzitzit? O tzitzit é fio feito de lã, e sua camisa geralmente é feita de algodão, pois há mitzvah de shatnez, que diz que não pode misturar lã com linho, por isso que geralmente é feito de algodão a camisa, né, a talit katan, e o tzitzit é feito de lã. Então ele tem os 4 cantos, ele tem 8 fios e 5 nós, que vamos estar falando sobre o que significa isso. Bem, os 4 cantos do talit gadol ou do katan, ele vem fazer menção ao nome de Kadosh Baruch Hu, o tetagrama. São 4 letras que formam o nome do divino, que é Yud He Vav He, que os Yehudim não ousam falar o nome verdadeiro de Hashem, mas sim usa o termo Hashem, que significa o nome, Adonai, que é Senhor, Kadosh Baruch Hu, né, o santo, bendito seja ele. Então usa termos, né, como Elohim mesmo. A palavra Elohim significa Deus. Então tudo isso para não falar o nome do sagrado. Os 5 nós que tem no tzitzit, ele faz referência aos 5 livros da Torá, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então na Torá existem 613 mandamentos. Então esses 5 nós vão fazer referência a toda a lei que existe na Torá. Também vem fazer alusão aos nossos 5 sentidos, né? O olfato, paladar, audição, visão e tato. Que tudo isso deve ser empregado para cumprir as mitzvot de Hashem. As interpretações dos 8 fios vem sendo que no 8º dia a criança, o homem, é feito Brit Milá. Então a criança no 8º dia recebe a circuncisão. E foi no 8º dia que Am Israel saiu do Egito, passou Yam Suf. Então é a saída do Egito, no 8º dia. E também em Hanukkah, né, a festa de Hanukkah, onde foi profanado por Antíoco IV Epífanes, houve a restauração pelos macabeus, e ali então
a vela durou 8 dias acesa. O óleo que era para um dia durou 8 dias. Por isso celebramos Hanukkah. Então essas são algumas das explicações e das interpretações sobre o tzitzit. Também, somando os 5 nós e os 8 fios, chegamos ao número de 13. Esse 13 faz menção aos 13 atributos de Deus e também aos 13 princípios do judaísmo criado por Ramban. Também faz menção às 13 mitzvot que nos liga com o Eterno. É claro que todos os mandamentos nos ligam com Ele, mas esses mais diretamente a Ele. Bem, são eles, primeiro, fé em Deus, temor em Deus, amor para com Deus, a crença na unidade de Deus, o estudo da Torá, o uso do tefilim, o uso do talit, colocar mezuzá em nossas portas, a Brit Milá, a circuncisão, a observância do Shabat, a tefilá, a oração, a observância dos Yamim Tovim, dos dias festivos, as festividades judaicas, e o Shema Israel, que é a nossa oração maior, aonde colocamos toda a nossa confiança em Deus, que Ele é um e é único. Então, esses 13 passos nos conectam direto com Ele. Também, a palavra tzitzit deriva da palavra tzut, que significa olhar. Então, já vemos que ela faz menção quanto à nossa visão, né? Nós vamos olhar ao tzitzit para não pecar. E assim nós lembraremos dos mandamentos de Deus. No judaísmo existe a gematria. Vamos estar fazendo um vídeo só sobre esse, mas para nós resumirmos aqui, a gematria é o estudo dentro do judaísmo dos números judaicos. Por exemplo, o alfabeto hebraico, cada letra corresponde a um número. Então, a somatória desses números é chamado de gematria. Por exemplo, a palavra tzitzit, que é franjas, ela vai totalizar o número de 600. Então, 600 mais 5 nós do tzitzit e mais 8 fios, chegamos ao número de 613. É o número que contém na Torá os mandamentos, ou seja, 613 mitzvot. É o que corresponde. Então, cada vez que você olha e pega o tzitzit, você vai ter ali 613 mandamentos. Por isso, quando a gente olha, toca ele, lembra diretamente da Torá. Nós temos 4 cantos do Talit Gadol ou do Talit Katan. Então, se nós somarmos o número dos fios, que são 8 em cada canto, sobrar nesses 4 cantos, chegamos ao número de 32. E o número 32 é representado na numeração judaica com Lamed e Beit, representando 32. E nesse número 32, formamos a palavra Lev, que no hebraico é coração. Isso significa que os mandamentos estão no nosso coração e que isso simboliza todas as fibras do nosso coração e que nós devemos cumprir os mandamentos de Deus com todo o coração. E somente se nós cumprirmos a Torá, os mandamentos, com todo o nosso coração, é que nós vamos chegar na presença de Deus. E agora uma coisa muito interessante: por que colocar os tzitzit nas nossas vestes, na nossa roupa? Se nós pegarmos a palavra veste, roupa, tem 2 formas que nós encontramos na Torá. Uma é lebush, a outra é beged. Se nós pegarmos lebush, a raiz dela é bush, a raiz dessa palavra, que significa envergonhar-se. Envergonhar-se ou sentir vergonha. Ou seja, quando Adão, lá no Gan Eden, no Jardim do Éden, pecou, a primeira coisa, quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu, porque ele teve vergonha, porque ele estava nu. Tá certo? E a outra palavra para a roupa é beged. A raiz dessa palavra beged é bagad. Bagad significa rebelar-se.
Ou seja, quando Adão pecou, rebelou contra Deus, descumprindo o mandamento que ele tinha dado de não comer do fruto da árvore, então ele começou a sentir vergonha de estar nu e também se tornou um sinal de rebelião a roupa. Por causa desse motivo, Deus vestiu ele porque ele viu que estava nu e ele achou que era errado, tá certo? Então a roupa vem nos trazer um sentimento de vergonha e também de rebelião. Veja só que interessante. Então, para compensar isso, Deus ordenou que colocassem os mandamentos no canto das nossas roupas. Cada vez que olharmos o Tzitzit, ele vai suprimir o nosso Yetzer Hara, nosso instinto para o mal. Se você gostou, clique em gostei, dê seu joinha, inscreva no nosso canal, mande suas perguntas e nós vamos estar nos encontrando no próximo shiur, no próximo vídeo. Então, shalom a todos e até a próxima aula. Shalom.